Eu sou o Rodrigo, sócio fundador e gestor da Hicks Capital. Comecei minha carreira na Trifil, uma empresa de indústria e varejo de vestuário aqui no Brasil. Tive alguns papéis lá, acabei saindo para trabalhar com ações na Scopus, que foi mais ou menos o lugar e a época onde surgiu a inspiração para começar o clube de investimentos que mais para frente deu origem ao Hicks FIA. E depois de algum tempo trabalhando lá, acabei voltando a trabalhar na Trifil, onde eu assumi alguns papéis até que eu virei diretor financeiro e foi onde eu reencontrei o Gustavo profissionalmente. Sou o Gustavo, sócio fundador e CEO da Hicks. Comecei a minha carreira no Grupo Scalina, participei de vários momentos da companhia, liderando um processo de profissionalização que envolveu aspectos de gestão, planejamento da carteira e do patrimônio da família. E dentre essas iniciativas fora do negócio, a gente acabou começando a fazer investimentos no mercado de ações. Montamos, na época, um clube de investimentos e por muito tempo isso foi um hobby nosso. A gente começou o clube de investimento em 2005 com uma cabeça de investir em ações de uma forma meio despretensiosa com alguns amigos. Na época, o objetivo que a gente tinha com o clube era aprender, olhando outras empresas, modelos de negócio, estratégias. Empresas que estavam indo bem, conversar com gente inteligente, melhores modelos de gestão. E aí com isso, a gente aprendeu muito sobre análise de investimentos. Eu acho que a gente trouxe um pouco de outras empresas para dentro da Trifil naquela época. E acho que isso foi funcionando, né, ao longo dos anos subsequentes, até que chegou ali em 2011, quando a gente teve lá o evento de liquidez, onde a gente acabou saindo do dia a dia. Era muito natural a vontade de continuar envolvido com investimentos. A gente decidiu fazer daquilo o nosso negócio, nosso projeto de vida. Então em 2012 a gente converte o clube em fundo e começa a Hicks. E a ideia de começar a Hicks partiu muito daí e muito inspirado também daquilo que a gente aprendeu que dava certo. E acho que isso permeia o DNA da Hicks desde então e acho que faz parte dos nossos valores centrais. A gente se inspirou em modelos de gestão que a gente viu fora e no Brasil, das melhores companhias, e a gente acabou entendendo que o modelo de partnership era o modelo que mais fazia sentido, porque ele trazia as pessoas para serem sócias da operação, tanto no resultado quanto nas responsabilidades. E aí isso realmente traz elas para se sentirem donas e se preocupar com cada detalhe, cada processo que a gente está fazendo. Uma parte super importante para fazer esses investimentos de forma bem feitas é os processos que a gente escolheu e que tem muito a ver com o nosso DNA de economia real, que é como que a gente ajuda as pessoas a terem guias, né, para fazerem esses investimentos. A gente tem uma série de formas onde a gente define onde os analistas deveriam gastar tempo, como eles deveriam fazer as análises das empresas, uma vez feitas as análises, como que a gente faz as checagens, se as hipóteses que a gente criou continuam válidas e depois como a gente discute isso com uma certa frequência, de forma que o acompanhamento da tese inicial que a gente teve em relação a determinadas companhias se mantenha real e se em algum momento a gente perceber que algo mudou, a gente tem que alterar e mudar a decisão de investimento. E o processo de investimento, ele tem que definir e ajudar a gente a entender as companhias, e eu acho que ele vem de como a gente aprendeu que as coisas funcionavam melhor na indústria. Ou seja, a gente tem que criar guias e uma forma meio padrão de avaliar, de monitorar as companhias, de validar aquelas hipóteses no mundo real, né, fazendo entrevistas de campo, gastando sola de sapato, para de fato validar as hipóteses que a gente fez. A gente faz questão de ser muito profundo, gastar muito tempo em cada companhia estudando os assuntos críticos, depois em cima disso checar e rechecar cada assunto, debater profundamente, para ter certeza que a gente está tomando a melhor decisão de investimento. Então, tomar o tempo que a gente precisa para tomar as decisões e fazer a escolha dos melhores investimentos. A gente começou a Hicks investindo um pool de capital único, que na época estava dentro de um fundo chamado Hicks Capital FIA, que foi originado na conversão do clube de investimentos que a gente administrava. Na sequência, a gente percebeu demanda de mercado e oportunidades e começamos um ciclo de abertura de novos produtos. O primeiro produto novo que a gente abriu foi o Hicks Institucional FIA, que é um fundo adaptado para o público geral e para fundações. Na sequência do Hicks Capital FIA, a gente iniciou um ciclo de abertura de fundos de previdência. Hoje a gente tem fundos de previdência com diversas seguradoras e a gente foi uma das primeiras gestoras a abrir fundos de previdência que podem investir até 100% do seu portfólio em ações. A gente acha que é uma forma muito mais eficiente de fazer o investimento em previdência. E todos esses fundos seguem uma estratégia única de investimentos, né? A gente constrói uma carteira, um portfólio de companhias que a gente acha que vão ter capacidade de compor o capital ao longo do tempo, de forma diversificada, empresas que a gente conhece de forma muito profunda.
Pensando do ponto de vista macro, a gente entende que é muito difícil ter previsões de longo prazo. Mas o que a gente tenta fazer é identificar aonde que nós estamos dentro de um ciclo macro, de acordo com um pêndulo, que vai oscilar entre euforia e depressão. E tipicamente é muito melhor investir quando a gente vê um mercado em depressão do que um mercado em euforia. Significa que os preços estão baixos e que, por consequência, o risco está baixo, que é o oposto da nossa percepção de estômago, que muitas vezes, quando a gente está animado, é porque os preços estão altos, a gente está se sentindo eufórico e, por consequência, o risco é mais elevado. E aí, quando a gente olha um pouco para o Brasil de hoje, o que a gente vê é isso, a maioria dos investidores muito preocupados com o macro, muito preocupados com o dólar, com o juro, com a inflação e tentando sair fora do mercado de risco e buscar investimentos mais seguros, como uma NTNB ou como uma debênture incentivada. E é exatamente por isso que a gente acha que o mercado de ações hoje está super interessante. A outra parte super importante, pensando em macro, é que, na verdade, quando a gente está investindo em ações, a longo prazo, o que importa efetivamente é dividendos mais crescimento de lucro. Né? O lucro te permite pagar dividendos e o crescimento de lucro te permite dividendos crescentes. Então, mais importante do que entender se o cenário macro vai levar o câmbio 2, 3% para cima, 2, 3% para baixo, se a inflação vai ser 4,5%, 4,2% ou 4,7%, e se o juro vai ser isso ou aquilo, essa trajetória de lucro vai me permitir ter um crescimento de lucro mais um pagamento de dividendo que vai me entregar 15%, 20%, 25% de retorno. E o que a gente percebe no Brasil de hoje é que, apesar de muito barulho político, a trajetória de crescimento de lucro das empresas está muito positiva. A gente viu isso em 2023, com muito barulho, e a gente continua vendo isso em 2024. Então a gente está super animado que essa trajetória vai continuar empurrando os resultados das companhias para cima, e isso, no final, acaba levando o preço das ações para cima, apesar de com volatilidade, numa trajetória ascendente. Um ponto super importante e que está permeando todo o nosso processo de investimento é que a gente tenta buscar aquelas companhias que crescem nos ciclos positivos e negativos de mercado. Lógico que elas vão crescer um pouquinho melhores nos ciclos positivos, um pouco pior nos ciclos negativos, mas elas crescem ao redor dos ciclos, muito provavelmente por crescimento de share, market share, e elas conseguem fazer isso com um alto retorno sobre capital. Então, essa combinação de alto retorno sobre capital com crescimento acaba fazendo com que os lucros dessas empresas cresçam a taxas muito positivas ao longo do tempo e o crescimento de lucros leva o valor das ações para cima. Normalmente é muito difícil encontrar aquelas companhias que têm muita trajetória de crescimento com retorno sobre capital a preços baixos, mas o ambiente de mercado que a gente está vivendo hoje no Brasil, com bastante medo, apreensão dos investidores, está fazendo com que a gente possa escolher empresas excepcionais, com muito ganho de share, com potencial de expansão de retorno sobre capital a preços muito interessantes. E isso acaba levando a cases de investimento, como a gente viu no passado, com Eneva, com Sinqia, com Equatorial, e a gente continua procurando isso. Nosso portfólio hoje está repleto desse tipo de oportunidade. Buscando tangibilizar um pouquinho como que é esse processo, acho que vale a pena contar a história de uma empresa que nem a Sinqia. Em 2014, a gente se deparou com essa companhia que estava inserida no setor de software, no setor de RP. E era um setor que a gente sempre gostou muito, só que na bolsa a gente tinha o caso da TOTVS e tinha o caso da Lynx, que eram companhias muito, muito caras. E assim, a gente gosta daquela parte, né, de empresa que pode crescer, bom modelo de negócio, gente boa, mas o preço tem que estar justo, e a gente achava que era muito caro. E aí, de repente, a gente encontrou a Sinqia, que era uma empresa bem menor, estava inserida num setor específico, que era software para o mercado financeiro, mas a gente percebeu que tinha uma oportunidade extraordinária dela ser líder e consolidar aquele setor, e aí, ao longo do tempo, ela passaria de ser uma small cap até uma mid cap e, eventualmente, até algum dia, uma large cap. Então, a gente tomou a decisão de fazer esse investimento, comprou uma participação relevante na Sinqia naquele momento. A gente gastou muito tempo se envolvendo com a companhia, era uma companhia extraordinária, e acabamos decidindo ir para o conselho, eu fui pessoalmente para o conselho da companhia, e a gente foi ajudando a empresa a crescer, a fazer aquisições. Alguns anos depois, em 2019, a gente ajudou a companhia a fazer um follow-on, quase que um re-IPO, se reapresentar para o mercado, levantar dinheiro. Um novo follow-on aconteceu em 2021, a empresa levantou debêntures, a gente participou de todos esses processos, ajudando a companhia a crescer, florescer e se tornar uma empresa melhor.
Passados alguns anos, assim, esse investimento maturou e se tornou um investimento de extremo sucesso, com um mercado um pouco descolado do valor intrínseco da companhia, a gente acabou sendo protagonista de uma história de acabar buscando um comprador estratégico dessa companhia, uma multinacional gringa de software para o mercado financeiro, que queria entrar no Brasil e aí acabou juntando a fome com a vontade de comer. A gente encontrou um comprador no preço justo da companhia, num momento de mercado onde as ações da empresa e de várias outras empresas estavam completamente fora de preço. Então foi uma oportunidade extraordinária para a gente também desinvestir dessa companhia. E no todo acabou sendo um ciclo muito legal, porque foi um ciclo de entrar numa companhia pequena, vê-la crescer, florescer, passar por todos os estágios e sair. Foi um investimento de 12 vezes a apreciação, a prestação entre o primeiro investimento e o último investimento ao longo de 8 anos, e isso deu mais de 35% ao ano de retorno para o nosso fundo e para os nossos investidores. Então acho que é uma história muito legal, emblemática para a gente. E a carteira de hoje, ela está montada em cima, muito calcada na nossa filosofia, em companhias que a gente acha que são excepcionais, e eu diria que é um dos melhores portfólios que a gente já viu nos últimos bons anos. E a gente está super concentrado nos 5 maiores nomes, então a gente vem bastante calcado no setor de infraestrutura, onde a gente tem aqui o exemplo da Eneva, que é uma geradora de energia, com uma oportunidade muito grande de crescimento, mas muita geração de caixa. A Horizon, uma empresa de aterros sanitários e com uma operação importante de venda de biometano, que também é uma grande geradora de caixa, altos retornos sobre capital. E aí a gente passa também um pouquinho por outras companhias um pouco mais cíclicas, mas que tem uma capacidade de gerar caixa super relevante, como por exemplo a Plano & Plano, está um pouquinho mais vinculada com o PIB, né, porque ela depende um pouco do emprego para poder ter affordability no crédito imobiliário quando ela está vendendo os apartamentos de Minha Casa Minha Vida, econômicos. Mas a gente vê isso com muito interesse do governo de incentivar essa moradia popular, então a gente está super animado com a trajetória e o vento nas costas macro vindo. A Ocean Pact também é uma história super interessante, ela faz aluguel de barco para plataformas de petróleo, mas esse é um mercado que faz mais de 10 anos que não tem a construção de nenhum barco, por consequência está faltando barco no mundo, então a gente tem uma companhia que ela é proprietária de bens escassos e por consequência os aluguéis estão subindo a taxas muito altas, aluguel subindo acaba significando crescimento de resultado muito importante. E para fechar, um exemplo clássico daquelas empresas que crescem ganhando market share com um bom retorno sobre capital, que é a Boa Safra, está inserida no setor agro, que é um dos setores que no Brasil a gente vê como maior crescimento de longo prazo, poucos soluços, todo ano a gente vê crescimento de área plantada. A soja é a principal cultura do setor agro no Brasil e a semente é o principal insumo da cultura de soja no Brasil. Então, acho que isso aqui fecha as 5 maiores teses do fundo, que é uma parte muito relevante do nosso portfólio e, como eu comentei, é super de qualidade elevada. A gente falou um pouco sobre a história da Hicks, falamos sobre o que a gente faz. A gente acredita que o diferencial do nosso negócio não está no que a gente faz, mas sim como e com quem. Continuar fazendo isso bem feito por muitos e muitos anos, isso que a gente gosta de fazer, investindo em ações.